Vamos continuar aqui nessa estação dos Campos de Moabe, a 42ª estação, a última estação, portanto. Nós vamos estudar hoje sobre este assunto dos vencedores. O Senhor já tem falado algo ao nosso coração. E eu quero continuar aqui tocando alguns pontos com vocês. Ver como são chamados vencedores, como Deus os separa. De acordo com o livro de Números, todos os varões de Israel que chegassem aos 20 anos de idade, eles eram chamados para a guerra, eles eram guerreiros aptos para lutar pelo Senhor. Mas quando você estuda o livro de Juízes, quando os filhos de Israel estavam fracassados, Deus levantou 300 homens para lutar numa batalha, na qual todos eles deveriam lutar, mas eles não estavam preparados, tinham falhado, e por isso eram incapazes de lutar pelo Senhor. Um grande número de pessoas sabe como guardar a fé e terminar a carreira, mas não sabe como combater o bom combate. Nós vamos ver alguns pontos importantes para saber como nos tornamos vencedores, como podemos participar desse chamamento especial de Deus para o seu povo. Se você olha na palavra de Deus, você vai ver algo extraordinário. Temos visto algo já a esse respeito. Quando você estuda as 7 cartas às igrejas da Ásia, você vai ver que ali o Senhor tem uma mensagem à igreja. E quando você estuda as cartas à igreja de Éfeso, à igreja de Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, todas estas 5 cartas, vocês vão ver uma mensagem à igreja. E o Senhor vai mostrar o pecado dessa igreja, onde ela está errando diante dele, onde ela tem falhado. E lá no final você vê que de uma forma distinta o Senhor fala aos vencedores. São através desses vencedores que Deus continua no seu propósito, de geração a geração. Então, queridos, este é um assunto muito importante para nós. Quando você estuda ali a história de Gideão, especialmente a história de Gideão, você vai ver como foi que o Senhor alcançou aquele grupo com o qual Gideão pôde vencer. Ele venceu uma batalha com apenas 300 homens. Isto traz para nós algumas lições grandiosas da parte do Senhor. A primeira coisa que você vai ver naqueles 300 homens que Gideão separou para a batalha é como eles pôde ver a própria insignificância deles. Isso é conhecer-se. Muitas vezes nós achamos que é relativamente fácil ser humilde diante de Deus, mas ser humilde diante dos homens, ou estimar os outros, considerar os outros mais excelentes, é algo extremamente difícil para a nossa personalidade. Dizer que eu sou o menor é comparativamente fácil, mas confessar que eu sou menor na casa de meu pai, na comunhão com os irmãos, na vida da igreja, no caminhar cristão, reconhecer que na vida da igreja nós somos os menores, é algo que às vezes é difícil. E foi algo que Gideão teve que fazer. Você vai ver isso na vida dele. O irmão Jonathan Edwards, ele disse algo muito interessante. Ele disse que a humildade deve ser definida como um hábito da mente e coração, correspondente à nossa comparativa indignidade e vileza diante de Deus, ou um senso da nossa própria miséria à sua vista, com a disposição de um comportamento que corresponde a isto. E um homem verdadeiramente humilde é consciente da diminuta extensão do seu próprio conhecimento, da grande extensão da sua ignorância e da insignificante extensão do seu entendimento, comparado com o entendimento de Deus. Eu creio que quando chegamos diante de Deus a reconhecer isto, nós somos capazes de olhar no espelho, na tentativa de perceber a luz em nosso próprio rosto, revelando o quanto somos pequenos. Os vencedores são aqueles que
possuem a realidade, embora não o nome dos vencedores. Não é você ter um nome, mas a realidade. E ter essa vida de humildade, reconhecer que você, diante de Deus, é insignificante. E que isso tem que tocar na sua vida de comunhão com os irmãos. Porque diante de Deus é fácil nós considerarmos isto, mas e na vida da igreja? Porque humildade não é simplesmente uma condição externa, mas um estado de espírito. Porque a vida do Senhor é a nossa vida. E o Senhor Jesus disse que Ele era humilde de coração. Humildade é a beleza da sua vida dentro de nós. Porque nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas tentam se afirmar. Hoje, se você não tem uma alta posição, um grande número de adjetivos que são acrescentados ao seu nome e à sua posição, no mundo hoje você nunca vai ser aplaudido, reconhecido. Irmãos, esse não é o caminho que o Senhor escolheu para nós. A excelência da nossa grandeza está na vitória de Cristo, na sua vida vitoriosa, no seu viver humilde e poderoso dentro de nós, na expressão da própria vida do Senhor na nossa vida. A igreja precisa conhecer o verdadeiro caminho da humildade. Olhe para a vida do Senhor Jesus. Quantas vezes Ele afirmou que aquilo que Ele veio fazer era a vontade do Pai, era a obra do Pai, que Ele estava em completa submissão ao Pai. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2 que Ele esvaziou, isto é, Ele esvaziou de todas as suas insígnias de glória para poder assumir a forma humana. Ele mesmo se humilhou, Ele mesmo se rendeu e se entregou para que o Pai pudesse ter tudo nele. Este é o primeiro princípio que você vai ver na vida dos vencedores. Não são aqueles que estão vivendo esse espetáculo do consumo do evangelho ou do evangelicalismo de hoje. Que o evangelicalismo tem tomado essa proporção de consumo, uma coisa materialista, consumista, compulsiva. Não, nós precisamos voltar à prática da verdade do evangelho, daquilo que Cristo pregou, seus apóstolos pregaram e a igreja primitiva viveu. Nós precisamos recuperar esse verdadeiro sentido da excelência, da grandeza da verdade cristã, ou da vida cristã. E esta grandeza excelente está na vida de humildade. Isto é, na vida de humildade de uma experiência de alguém que vive Cristo. Vamos para mais um ponto que você vai ver na característica dos vencedores. É a visão espiritual. Essa visão espiritual começa com a visão do Senhor. Uma pessoa que não tem a visão espiritual jamais estará capacitado, habilitado para servir. Porque a visão nos leva a perseverar na direção, no foco, no alvo. Por mais que a nossa visão sofra assédio das dificuldades, das lutas, jamais iremos mudar o nosso foco. Irmãos, nós precisamos caminhar nessa terra tendo a mente no céu e os pés na terra. Nós precisamos ter uma visão celestial que governe a nossa vida. Dois grandes exemplos que você pode ter, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é Isaías e Paulo. Você se lembra que o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías, você vê que ele era profeta, ele estava profetizando. Mas lá no capítulo 6, ele tem uma visão da glória do Senhor. Ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ali naquela visão, o Senhor estava tratando com a pessoa de Isaías. Não era com o profeta, era com a pessoa. Ele tem aquela visão daqueles serafins que voavam diante de Deus. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os pés, com 2 cobria os olhos, com 2 voavam. Então ele pôde perceber algo extraordinário aqui. Isso tocou profundamente a vida dele, porque ele se sentiu tão miserável. Ele sentiu sua iniquidade, ele sentiu a iniquidade do seu povo. Aí um anjo pegou uma tenaz, tocou os seus lábios. E o Senhor diz para ele que a iniquidade dele foi perdoada. E o Senhor faz um chamamento a ele, e ele responde positivamente a esse chamamento.
Porque ele teve a visão, por mais que ele pôde ver a si mesmo, à luz dessa visão, porque esta visão não apenas revelou a glória de Deus para ele, mas revelou quem era ele diante dessa glória. Ele viu a si mesmo, viu a sua iniquidade. Ele se sentiu miserável, mas ele não teve como fugir deste glorioso chamamento de Deus. Irmãos, isso tem que tocar-nos. Porque assim como Isaías, nós necessitamos ter uma visão da glória de Deus, da sua grandeza, do seu poder. Nós precisamos ter uma visão do Senhor na excelência do seu ser, em nosso próprio espírito. Porque Deus deseja nos quebrantar com isso. Imagine quanto isto gera em nós um coração rendido, quebrantado, disposto a viver com Deus na sua vontade, no seu plano, no seu propósito. Nos render completamente. Como isso esvazia-nos de nós mesmos. Reconhecemos a grandeza e o poder do sangue de Cristo Jesus, a sua obra purificadora na nossa vida. Responderemos ao seu chamado, numa entrega absoluta e total da nossa vida, para realizar aquilo o qual Deus nos chamou a fazer. Como aconteceu com Isaías, essa visão mudou a vida dele, essa visão tocou profundamente no seu ser. Da mesma forma você vai ver lá no capítulo 9 de Atos, depois no capítulo 26, Paulo reafirmando aquilo que lhe aconteceu no caminho de Damasco. E depois ele diz que ele não foi desobediente àquela visão celestial, porque aquela visão governou toda a vida dele. Irmãos, nós precisamos ter uma visão clara do Senhor, uma visão que nos governe. Porque a Bíblia fala, não havendo visão, o povo se corrompe, o povo fica desenfreado. Porque hoje nós vemos tantas coisas que ferem o caráter de Deus na vida e na comunhão da cristandade. Quantas coisas são praticadas em nome do Senhor e não é para o Senhor, não é conforme o caráter dele, não é para a glória dele. Quantas coisas estão sendo feitas em nome do Senhor, mas que não corroboram com o seu propósito. Irmãos, o diabo está disposto a andar de mãos dadas conosco. Se isto vier trazer prejuízo para Deus, para a sua glória, para o seu nome, para o seu propósito. O diabo está disposto a sentar do nosso lado e fazer o que preciso for para que Cristo nunca seja glorificado como Cristo, para que Deus nunca tenha seu propósito em nossa vida. Não importa o que estejamos fazendo, não importa o sucesso que estamos tendo, se isto não corrobora com o propósito de Deus, se isso não está de acordo com a vontade de Deus, se isso não visa a glória do nome de Deus, irmãos, nós temos que deixar isto. E algo que pode nos ajudar é ter visão espiritual. Essa é a segunda característica dos vencedores, visão espiritual. Sem uma visão espiritual, nós jamais saberemos para onde estamos indo, nós jamais saberemos onde estamos de acordo com a vontade, plano e propósito de Deus. Que Deus nos ajude, que a sua palavra alcance o nosso coração, que a sua palavra toque fundo em cada um de nós, ajudando-nos a entender as características da vida dos vencedores. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu prossigo falando sobre este assunto. No próximo estudo, estarei tocando em mais alguns pontos. Espero que o Senhor nos ajude, pela sua graça e pelo poder do seu Espírito. Vamos prosseguir estudando essa maravilhosa estação aqui dos Campos de Moabe, a 42ª. Quero compartilhar ainda sobre alguns traços do caráter dos vencedores. Como Deus chama, como Deus separa os vencedores.
Estamos aqui vendo algumas verdades acerca da vida dos vencedores, olhando ali para Gideão. Se você abre a sua Bíblia, no livro de Juízes, o capítulo 6, você vai ver algumas características da própria vida de Gideão que reflete a vida dos vencedores. Você vê que quando o Senhor chama Gideão, ele demonstra sua própria insignificância. E eu creio que cada um desses detalhes da vida de Gideão revela para nós a nossa própria vida diante do Senhor como vencedores. Nós vemos ali algumas lições especiais. A primeira lição que nós estudamos foi sobre a humildade, reconhecer a própria insignificância. Segundo, nós vimos também a questão da visão espiritual. Vencedores são aqueles que têm uma visão espiritual. Sem uma visão espiritual é impossível você ter uma vida de vitória. Então você vê que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lá no versículo 12, dizendo para ele que ele era um homem valente. Gideão diz: Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Então ele vai falando algo para o Senhor. Mas o Senhor diz assim para ele: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí o Gideão diz: Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor da casa de meu pai. Estas palavras revelam o quanto ele se viu insignificante diante de um grandioso e glorioso chamado. Essas são verdades que tocam o nosso coração. E se você for lendo, você vai ver cada uma dessas verdades aqui. Cada um desses traços que o Senhor deseja trabalhar no nosso caráter. Eu gostaria hoje de falar primeiro sobre não desobedecer chamamento. Porque Gideão, quando ele foi convocado, foi chamado pelo Senhor para combater aquela grande batalha. Era uma grande batalha, porque todo Israel havia fracassado. E eles precisavam ainda conquistar e expulsar os inimigos. Então Deus chama Gideão agora, como nós estamos vendo. E ele correspondeu à vocação celeste. Nós precisamos ver isto. Responder à vocação do Senhor com rendição, com sacrifício. É preciso oferecer até mesmo o nosso insignificante ego a Deus e deixá-lo na mão de Deus, deixar que Deus trabalhe o nosso ego através da sua cruz. Quando Gideão julgou-se pequeno diante do Senhor, ele estava entregando toda a sua vida. Ele estava colocando tudo diante do Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor. Ser vencedor significa que nós temos que entregar tudo a Ele. Nós não podemos reter nossa vida. Nós temos que obedecer ao chamado do Senhor, por mais que esse chamado seja muito maior do que nós. Por mais que esse chamado, humanamente falando, sobreponha toda a realidade da nossa vida, mas nós temos que aceitar e temos que corresponder fielmente ao chamado do Senhor. Irmãos, como tenho lhes dito, os vencedores, Deus os chama, os levanta quando sua igreja falha, quando o seu povo perde a visão, quando o seu povo perde a sua identidade. Tenho exortado, encorajado os irmãos a estudarem as 7 cartas ali, as igrejas da Ásia, são os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Você vê uma mensagem à igreja, depois você vê uma mensagem distinta aos vencedores. E esses vencedores são aqueles que vencem. São aqueles que vencem quando a igreja não ama o Senhor, como foi o caso de Éfeso. Quando a igreja abandonou o seu amor, a palavra ali, próten, o melhor, a primazia que era de Cristo. Por mais que aquela igreja amava o Senhor não tinha a mesma primazia que tivera nesta igreja. Você vê ali o caso de Pérgamo,
A igreja havia se tornado mundana. Doutrinas de homens havia envolvido a mente daqueles cristãos. Eles estavam perdidos concernente à questão doutrinária da vida do Senhor. A igreja havia se tornado parecida com o mundo e a igreja haviam se misturado. Aquela linha que divide a igreja do mundo, ela havia sido rompida. A igreja havia se mesclado com o mundo. Mas os vencedores são aqueles que vencem o mundanismo. Os vencedores são aqueles que mantêm a igreja na sua pureza de vida com o Senhor. Os vencedores são aqueles que mantêm o testemunho da igreja em face aos grandes e poderosos ataques do mundo à vida da igreja. Os vencedores, eles não aceitam mesclar-se com o mundo. Os vencedores são aqueles que vivem uma vida em completa submissão ao Senhor. Aí você vai ver Tiatira, a mesma coisa. Havia uma mulher ensinando promiscuidade à igreja. Aqui a situação de Tiatira é mais densa, é mais terrível, é mais perversa. Era uma situação terrível, mas os vencedores aqui são esses que vencem isso, são aqueles que não aceitam que essa profetisa, essa Jezabel, veja que figura nós estamos tendo aqui, irmãos. Profecias de mentira, de engano, coisas terríveis e perversas estavam se misturando na vida da igreja. A igreja falhou no seu amor. A igreja falhou no seu relacionamento com o Senhor. A igreja mesclou-se com o mundo. Agora o que nós temos? Jezabel. Quem é Jezabel na Bíblia? Não foi aquela mulher que perseguiu e matou os profetas? Não é aquela que quer destruir a palavra da profecia? A Bíblia diz que a palavra da profecia é o testemunho do Senhor. Você vê a condição aqui, é mais densa, é mais profunda, é mais terrível, é mais corrosiva. Aí depois você tem o que Sardes. A igreja perde a sua realidade de vida. A questão da vida na igreja agora é uma questão que em si perde a sua realidade, a sua essência. Embora tendo aparência de vida, ela está morta. Mas o Senhor tem um remanescente. Você vê isso aqui em Sardes. O Senhor tem um remanescente. Esse remanescente são os vencedores. São aqueles que ainda mantêm o testemunho da vida do Senhor. Aí logo em seguida, o que você tem? Filadélfia. Filadélfia retorna à prática da vida da igreja. Agora a igreja, ela é restaurada. Agora ela tem verdadeiramente a expressão do Senhor como vida, no seu amor, no seu relacionamento com Ele. Mas logo depois que nós temos Laodiceia, porque Laodiceia é o fracasso da igreja de Filadélfia. Porque você pode ver a história dessa profecia na história da igreja. Nós temos aqui 7 estágios da história da igreja. Queridos irmãos e irmãs, como isso é sério. Como isso é sério. Porque agora a igreja, ela volta, retoma a sua situação de perversidade, de imoralidade, de promiscuidade espiritual. Aqui nós vemos a questão do orgulho espiritual, da arrogância espiritual. Uma igreja que se acha adequada, uma igreja que se acha na posição correta, enquanto ela perde o seu brilho, perde a sua riqueza. Uma igreja que está cheia de si mesma, uma igreja que está preocupada consigo mesma, diante do mundo. Essa igreja mundana de Laodiceia revela para nós o evangelicalismo degradado. Mas o Senhor também tem os seus vencedores aqui em Laodiceia. O Senhor tem os seus vencedores nesta igreja. Irmãos, isto é maravilhoso, porque nós podemos ver o testemunho do Senhor na vida desses vencedores, mesmo em Laodiceia. Então você entende? Os vencedores são aqueles que são chamados e não desobedecem ao chamamento do Senhor. Você se lembra que quando o Senhor chamou Gideão, ele teve que quebrar os ídolos. Isso significa sustentar o testemunho externo. Esse é um outro item que eu quero compartilhar com vocês. Esse é o 4º item. Ele teve que quebrar todos aqueles ídolos. Porque um coração rendido e consagrado ao Senhor precisa quebrar os ídolos externos. Porque senão ele jamais poderá dar o verdadeiro testemunho do Senhor.
Quantas vezes nós temos dado uma especial atenção a tantas coisas externas? Quantas vezes o nosso ídolo é o nosso trabalho, é a nossa família, são os nossos amigos, os nossos bens? Irmãos, escute, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida precisa ser derrubado. Aquele que conhece o Senhor sabe o que é um ídolo. Se você ler Juízes, capítulo 6, versículos 22 a 27, você vai ver ali, tendo visto o anjo do Senhor. Você sabe que isso aqui é uma expressão teofânica do Senhor. Então, quando o cristão, ele vê o Senhor, ele tem uma visão espiritual do Senhor no seu íntimo. Ele discerne todas as coisas fora do Senhor como ídolos. Uma visão do Senhor revela o que é um poste ídolo, o que realmente existe fora de nós e que tem tomado o lugar do Senhor, que nos tem oprimido, tomando o tempo que é do Senhor. Nós precisamos colocar por terra tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Nós temos que permitir que o Senhor trabalhe pela sua cruz todas as nossas motivações externas sobre coisas as quais Deus não é glorificado, ou coisas que aparentemente óbvias, corretas, como trabalho, como família, familiares, como amigos, irmãos. Essas coisas são coisas que funcionam naturalmente na nossa vida e devem funcionar. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós iremos desgastar muito do nosso tempo, muito do nosso esforço, muito dos nossos afetos e emoções, de forma que essas coisas podem roubar o lugar do Senhor na nossa vida. Idolatria é uma questão mal compreendida e mal resolvida na vida de muitos cristãos. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar da centralidade de Deus, de Cristo, do seu Espírito, da sua palavra em nossa vida. Nós temos que entender isso, que é verdadeiramente idolatria. Quando você entende o que é idolatria, o que é um ídolo, geralmente quando você pensa em um ídolo, você pensa numa imagem de barro na sua mente, metal ou mesmo de pedra. Aquilo que as pessoas geralmente se dobram para pedir alguma coisa. Irmãos, irmãs, um ídolo é um produto das mãos do próprio homem ou da sua própria mente. Aquilo que construímos a partir dos nossos afetos, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Sem desejo não existe ídolo. O ídolo não é um fim em si mesmo, e sim um meio para se atingir um fim. O ídolo não é adorado pelo que é, e sim pelo que pode dar. Por isso a relação idólatra é sempre utilitarista. O idólatra procura fazer do objeto de culto um ser utilitário para a sua satisfação. O Deus da idolatria que pode se tornar essas coisas que eu já citei e outras também que você sabe, se o Espírito do Senhor está em você, Ele vai te mostrar. Então o Deus do idólatra é um objeto de uso pessoal e particular, uma espécie de trampolim para a realização dos seus desejos. Então você entende? Os ídolos nascem dos nossos afetos quando não são tratados pela cruz e pela palavra de Deus. Quando não conhecemos a visão de Deus, é natural nós sermos enganados pela idolatria. E você vê que quando o Senhor chama Gideão, Ele trata justamente nessa área na vida dele. Onde houver a compulsão pelo desejo a ser realizado, sempre haverá um Deus para ser adorado. Quando o desejo é o dinheiro, o ídolo pode se tornar o trabalho. Quando o desejo é luxo, o ídolo é o próprio dinheiro. Quando o desejo é prazer, o sexo se torna um Deus. Quando o desejo é sentir-se amado, o ídolo pode ser o seu próprio cônjuge, pode ser o seu próprio filho, até mesmo amigos. Quando o desejo é a fama, o ídolo pode se tornar o conhecimento, ou o talento, a capacidade. Quando o desejo é poder, ou controle, ou cargo político, o púlpito da ministração da palavra pode se tornar um ídolo para nós. Então o ídolo sempre alimenta o desejo e só é apreciado enquanto atende às necessidades. Depois ele pode ser descartado. Irmãos, irmãs, você pode ver quanto engano existe nisso. Você pode ver como essas coisas são sutis.
Vencedores são aqueles que foram libertos de todo tipo de idolatria, que aprisiona a sua mente, que aprisiona seus desejos, seus afetos. Enquanto nossos afetos não for tratado pela cruz, enquanto a nossa mente não for tratada pela cruz, pelo trabalho da palavra e da cruz na nossa vida, jamais poderemos estar adequados para servir o Senhor e corresponder ao chamamento. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Quantas coisas, mesmo que pequenas, funcionam como um ídolo nos nossos relacionamentos. Quantas coisas, mesmo que aparentemente insignificantes, mas elas controlam o nosso tempo, controlam a nossa vida. Nós gastamos muito da nossa energia emocional para poder lidar com elas. Irmãos, nós temos que ser livres no Senhor. Nós não podemos estar presos a nada que roube o nosso tempo, que roube a nossa vida, que roube aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos ombros, para nós servi-lo, aquilo que Deus tem derramado em nosso coração, para nós entregar a Ele. Nós não podemos deixar que nada roube o Senhor na nossa vida. Roube o tempo do Senhor, roube a vida do Senhor, roube o chamamento do Senhor na nossa vida. Você não pode permitir isso. Então, ore ao Senhor. Coloque sua vida diante dele, para que ele te livre de toda idolatria, de tudo aquilo que tem ofuscado o chamamento dele na sua vida, tudo que tem te prendido, tudo que tem te amarrado. Entenda, nós estamos vivendo a última fase da história do povo de Deus aqui nessa terra. Deus deseja recuperar o sentido, a identidade, a vocação do chamamento da igreja. A característica essencial da vida da igreja que tem sido perdida e ofuscada por tantas coisas que não agradam ao Senhor. O Senhor está chamando seus vencedores para que eles possam manifestar o testemunho da vitória da cruz. Que Deus em Cristo Jesus fale ao teu coração e te abençoe rica e poderosamente, no grande nome de Jesus. Vamos prosseguir estudando acerca do caráter dos vencedores, os traços dos vencedores. Como Deus chama, como Deus separa, quem são esses? Como a Bíblia pode nos revelar o caráter dos vencedores. Então nós estamos estudando sobre a vida de Gideão. Eu encorajo você a ler os capítulos 6 e 7 do livro de Juízes, que vai mostrar isso para você. Vamos ler aqui em Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens
que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Você pode ver algo maravilhoso aqui. Algo que o Senhor deseja nos falar. Então você vê que, da primeira vez, 22 mil retrocederam. Por que eles retrocederam? Você vê o Senhor dizendo aqui algo maravilhoso. Israel poderia dizer que a sua própria mão que havia feito tudo aquilo. Isso significa que eles poderiam glorificar-se a si mesmo. Esses homens, eles pretendiam glorificar a si mesmo. Isso é uma grande lição para nós. Às vezes, estamos prontos e dispostos a dar nossas vidas em sacrifício, mas não a glória, a nossa própria glória pessoal. Quantas vezes nós queremos dar a nossa vida, mas não a nossa glória? Nós temos que colocar tudo, tudo. O nosso ego, aonde reside essas coisas escondidas, a nossa própria glória, a nossa promoção, ou o nosso reconhecimento, a nossa megalomania. Irmãos, nós temos que vencer a nós mesmos, nosso ego, nossa carne, nossa força natural. Nós temos que ser cuidadosos quanto a isso. Porque Deus procura pessoas que trabalhem, que sirvam a Ele, sem vangloriar-se do seu trabalho. Deus procura pessoas que não confiem em si mesmas, mas que confiem nele. Irmãos, temos que esquecer de tudo que nós temos feito, de quantas coisas levantamos, quantas coisas edificamos. Nós temos que colocar isso de lado. Nós temos que servir a Deus sem nunca buscar glória para nós. Deus não partilha sua glória conosco se secretamente esperamos alguma coisa para nós mesmos. Se é isto que reside em nós, então somos eliminados. Nós somos contados com aqueles que retrocederam. Você vai ver aqui uma outra característica daqueles que não podem partilhar da vocação e o chamado dos vencedores. Os medrosos e tímidos. Você vê que qualquer um que fosse medroso ou tímido tinha que voltar para casa. É essencial que não amemos a nós mesmos e que estejamos prontos para pagar o preço que o Senhor exige de nós, prontos a sofrer. Mas, irmãos, entenda, as maiores aflições não são as aflições materiais em natureza, mas espirituais. Todo aquele que procura glorificar-se e é tímido e medroso será eliminado. Veja que a vitória não jaz no número, na quantidade, mas no conhecimento do Senhor. Uma experiência com Ele. Timidez, covardia não pode fazer parte do nosso caráter. Porque nós somos um povo que temos o Espírito de Deus dentro de nós. Esse Espírito não é um espírito do medo, não é o espírito da covardia, da timidez, mas é o Espírito de Cristo, o Espírito da vitória, o Espírito de poder. Mas quando você vê aqui questão de covardia, de timidez, a questão aqui é muito sutil. Está relacionado ao nosso testemunho diante das pessoas. Quantas vezes não temos dado o testemunho adequado do Senhor diante dos nossos familiares? Quantas vezes preferimos nos calar? Quando o Senhor nos impele para falar, quando vemos o Senhor ser afrontado no meio de familiares, de amigos, no trabalho, quantas vezes perdemos a ousadia? Quantas vezes nos acovardamos enquanto as pessoas tocam no Senhor, tocam no nome do Senhor? Mas muitas vezes, para manter nossa posição social, nossa fineza, educação, que essas coisas muitas vezes, elas funcionam para esconder nossa covardia, nossa timidez, enquanto o nome do Senhor está sendo vilipendiado, enquanto o diabo está rindo na nossa cara, em situações onde ele nos conduz. Irmãos, nós não podemos permitir isso. Nós temos que ser pessoas firmes e ousadas. E o Senhor dará poder para que nós venhamos falar e causar temor no coração das pessoas. Quando falamos de nós mesmos, as pessoas ficam irritadas contra nós. Mas quando falamos pelo Senhor
Isso gera temor no coração das pessoas. Mesmo que as pessoas ousem levantar, elas não terão forças psicológicas, mentais, espirituais, para poder se opor à palavra do Senhor na nossa boca. Por causa da nossa covardia e timidez, em muitas situações, nós não temos experimentado o poder de Deus. Quando pensamos no poder de Deus, pensamos em algo emocional, algo que mexe com as nossas emoções e sensações. Mas o poder do Senhor é o poder da vida dentro de nós, é o poder que nos capacita a falar e levar as pessoas a ter temor do Senhor, falar com autoridade, mesmo que você fale com simplicidade, mansidão, mas essas palavras vão impactar, vão trazer temor no coração das pessoas. Quantas vezes nós temos negado o Senhor? Quantas vezes nós temos falhado em não expressar a vida do Senhor dentro de nós? E eu creio que é nesse sentido que espiritualmente o Senhor deseja nos mostrar aqui sobre os tímidos, sobre os medrosos, porque esses tais jamais podem ser vencedores ou fazer parte dos vencedores. Você vai ver uma outra seleção aqui. Aqui a prova contida na insignificante questão de beber água. Pequenas coisas frequentemente revelam nossa situação real diante do Senhor. Amados irmãos e irmãs, naqueles dias, tanto os judeus como os árabes viajavam com sua bagagem nas costas. Havia, portanto, duas maneiras diferentes de beber água em viagem. Primeiro, descer a bagagem e ajoelhar-se para beber, ou beber água das mãos para não perder tempo na estrada e prevenir-se dos assaltantes. Daqueles 10.000 homens que sobraram, 9.700 ajoelharam-se para beber. Só os 300 beberam de suas mãos, de suas próprias mãos. Todos aqueles que se ajoelharam para beber foram eliminados por Deus. Só aqueles que beberam das suas próprias mãos foram escolhidos. Todo aquele que tem oportunidade de satisfazer seus desejos, mas se abstém de fazê-los, conhece o procedimento e o trabalho da cruz. Essas pessoas serão usadas pelo Senhor, sempre pronto a deixar que a cruz opere em sua vida. Este é o homem que Deus vai usar. Eis aí, irmãos, 3 qualificações na seleção divina dos vencedores. Devem entregar-se totalmente à glória de Deus. Não são pessoas que buscam sua própria glória. Não buscam sua autopromoção. Não buscam estar no centro, roubando o lugar do Senhor na vida da igreja. Os vencedores não têm essa característica. Irmãos, não importa qual posição você ocupa. Não importa qual ofício que você tem. Não importa qual responsabilidade você julga ter. Não importa o tamanho do seu império espiritual ou eclesiástico. Não importa. Se você é alguém que busca glória para si, se você está preocupado com o seu próprio nome à vista do povo, você não ocupa o chamado dos vencedores. Segundo, são pessoas que não temem nada. Pessoas ousadas e firmes em demonstrar o testemunho do Senhor. Pessoas comprometidas com o nome do Senhor. Pessoas comprometidas com a obra do Senhor. Pessoas que estão dispostas a agir com seriedade, a agir com responsabilidade, a agir com coragem. Pessoas que não negam o nome do Senhor. Esses são os vencedores. Esses foram chamados para ocupar essa posição de vencedores. E por último, são aqueles que permitem que a cruz trabalhe o seu ego. Irmãos, eu creio que estes pontos aqui revelam, perscrutam o nosso interior e revelam a nossa condição, se estamos numa posição de vencedores ou não. Quando Deus nos provar nossos verdadeiros sentimentos, ego, caráter, serão revelados. Eu creio que é estas coisas que revelam, que mostram, demonstram para nós se somos ou não vencedores.
Somente aqueles que conhecem verdadeiramente o sentido da vitória da cruz em sua vida são capazes de persistir na vitória da cruz continuadamente. Irmãos, nós precisamos ser ajudados pelo Senhor. Nós precisamos permitir que a cruz trabalhe intensamente, poderosamente na nossa vida. Porque senão, nós nunca iremos viver uma vida vitoriosa. Nunca estaremos na condição de participarmos deste glorioso chamamento dos vencedores. Este ponto é sério, esse assunto é sério. Nós precisamos ver a seriedade disso na nossa experiência cristã prática. Que o Senhor fale ao teu coração. Que o Senhor, de uma forma poderosa, fale na tua vida. E que Ele te abençoe rica e poderosamente através desta palavra. Nos estudos passados, eu estive falando acerca de Gideão, como Deus o chamou, como o Senhor tratou na vida dele, como ele correspondeu a esse chamado de Deus, e como o Senhor selecionou juntamente com ele 300 valentes, 300 homens, para poder vencer os midianitas que oprimiam Israel. Aqui nós tivemos uma figura dos vencedores. Assim também como nós já vimos sobre aqueles sacerdotes que entraram no Jordão segurando a arca para que todo o povo passasse. Em todos os exemplos que você puder estudar na Bíblia acerca dos vencedores, você vai ver que os vencedores, eles não vencem para eles mesmos, mas a vitória dos vencedores é para atingir, para alcançar e abençoar, beneficiar toda a igreja. Nós temos que entender algumas coisas em relação à centralidade, à universalidade da obra de Cristo Jesus e da sua própria pessoa. Você alguma vez já se perguntou por que existem todas as coisas? Alguma vez você já questionou por que Deus criou os anjos, os céus, a terra? Nós sabemos que essas coisas não existem acidentalmente. Elas foram criadas de acordo com o plano divino. Nós temos que entender por que Deus fez todas as coisas, porque Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus, porque Ele derramou o seu Espírito para habitar dentro de nós, porque Ele edificou a igreja, porque Ele estabeleceu o seu reino, porque Ele deseja que o Evangelho seja pregado a todas as nações em testemunho. Amados irmãos, nós temos que perceber pela palavra de Deus que todas as verdades espirituais, elas estão todas organicamente relacionadas. E todas as verdades convergem para um ponto central. Este ponto central é a centralidade de Deus. Você compreende o que é a centralidade de Deus? O que é a verdade central de Deus? O centro das verdades divinas? A centralidade de Deus? Quando você começa a questionar essas coisas, você vai chegar num ponto. Este ponto é Cristo. Porque a verdade de Deus é o seu próprio Filho. A centralidade de Deus está no seu próprio Filho. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. Mistério é aquilo que está escondido no coração de Deus. Deus nunca havia contado a ninguém porque criou todas as coisas, inclusive a humanidade. Durante muito tempo isto permaneceu em mistério. Mais tarde, ele revelou esse mistério a Paulo. E quando ele revelou esse mistério, Paulo descobriu que esse mistério é Cristo e todas as coisas convergem para ele. Este é o propósito de Deus. Deus criou todas as coisas
para manifestar a sua glória. Deus criou todas as coisas para satisfazer o coração do seu Filho. Porque este Filho é a centralidade de Deus. Todos os propósitos divinos, ou por que não dizer todo o propósito divino, se centraliza em Cristo. Então vemos que Deus criou todas as coisas. E aqui, neste ponto, vemos dois aspectos. Primeiro, que todas as coisas possam manifestar a glória de Cristo. E segundo, que o homem, que é a obra-prima da criação de Deus, possa um dia ser igual a Cristo, para que ele possa participar eternamente da sua vida e da sua glória. Agora, onde começa o plano de Deus? Irmãos amados, a realização do plano de Deus começa desde a fundação do mundo. Mas você vai notar na palavra de Deus que o Senhor Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. As obras da criação de Deus foram concluídas desde a fundação do mundo. O reino de Deus foi preparado desde a fundação do mundo, porque em Deus tudo já está consumado. Aqui agora é que você começa a entender algo maravilhoso. É que o propósito de Deus, que converge em Cristo Jesus todas as coisas, neste propósito convergem para a glória e centralidade de Cristo Jesus. Nós sabemos que hoje, de um certo modo, vemos a igreja perdida em relação ao propósito eterno de Deus. Vemos a igreja perdida em relação à sua própria identidade como corpo de Cristo. Vemos a igreja completamente distante do assunto do reino de Deus. Este que é um assunto sério, é um assunto que a igreja não pode virar as costas para ele. A igreja precisa entender a mensagem do reino, o que é o reino de Deus. Então você tem que entender isto. E quando você olha para toda a situação, dá um desespero, você pensa, meu Deus, como um dia nós poderemos ser esta igreja gloriosa, conforme está lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, quando Paulo diz, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ele se entregou por ela, e ele está trabalhando nela, para que ela não tenha mais nenhuma mancha, nenhuma ruga, nenhuma mácula, para que ele possa apresentar a si mesmo o quê? Uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga. É isso que você vai ver nesses textos, versículos 25 a 27. Este é um grande mistério, mas sabemos que o Senhor está trabalhando, sabemos que toda igreja não poderá se posicionar do lado de Deus para que o propósito de Deus se cumpra. Mas quem vai se posicionar? Os vencedores. Você vê a questão da unidade da igreja? É uma situação complexa. Há muito inclusivismo, há muita desconfiança, há muita rejeição, há muita crítica. E quando nós criticamos irmãos, nós estamos criticando a nós mesmos, porque todos nós somos salvos em Cristo, somos partes desta igreja. Quer queira você ou não, mas nós somos partes. Os irmãos que estão em várias denominações, salvos pelo sangue de Cristo Jesus, eles receberam Jesus como seu Salvador, arrependeram dos seus pecados. Eles creem que Jesus morreu por eles e isto eles receberam no coração. Esses são os nossos irmãos. Então nós temos que entender que todos estes fazem parte da igreja. Por mais que eles não estejam atentos àquilo que concerne à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus, os vencedores vão se levantar. E os vencedores são esses que vão ter que vencer como esses 300 de Gideão. Esses que vão verdadeiramente sustentar o testemunho da vitória de Cristo, para que a igreja toda possa tomar posse desta gloriosa redenção, dessa redenção eterna. Você compreende como esse assunto é rico na palavra de Deus? Eu creio que isso responde muitas inquietações, indagações que nós temos dentro de nós, quando olhamos para o grande propósito de Deus, quando nós olhamos para o plano de Deus e ficamos perplexos por tudo isso, porque não compreendemos. Mas agora nós passamos a ter uma visão clara de como Deus está trabalhando isto.
de como Deus está realizando esta obra. É através dos vencedores. Você se lembra que em tempos remotos, um arcanjo, vendo que Cristo era o centro de todas as coisas, lá na eternidade, ele se permitiu ser tomado pela inveja e, querendo roubar o lugar da pessoa do Senhor, ele rebelou-se e uma terça parte dos anjos o seguiu. Isso está em Isaías 14, Ezequiel capítulo 28. Essa rebelião de Lúcifer lançou todas as coisas no caos, não podendo manifestar Cristo. Você vê hoje, todas as coisas podem manifestar a glória de Deus, mas certamente não podem manifestar o próprio Deus. Satanás, ele tem atacado diretamente aqueles que são verdadeiramente espirituais, estão comprometidos com a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, nós somos desafiados por Cristo a permanecer na sua vitória. Essa vitória inclui crucificação, ressurreição, ascensão, porque a crucificação nos fala da renúncia de tudo que pertence à velha criatura, ao velho Adão. A ressurreição nos introduz num novo começo, numa nova vida. E a ascensão nos faz ver da nossa gloriosa posição vitoriosa em Cristo. Através da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, a igreja deve viver a vitória dele na terra. Nós somos chamados para isso. Então você compreende? Aqui eu dei apenas uma síntese dessa questão do propósito eterno de Deus. Então a igreja, de uma forma geral, ela é incapaz de recuperar e restaurar todos esses assuntos vitais para que ela possa manifestar o testemunho de Deus, porque ela está dividida em muitas bandeiras denominacionais, dividida por muitas doutrinas de homens, dividida por uma série de coisas. O desejo do Senhor é recuperar em nós o verdadeiro sentido da vida da igreja, como seu povo, aqui nessa terra, não apenas nominalmente falando, mas numa expressão de vida, numa expressão real de vida. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se nós cremos na história de Atos dos Apóstolos, e eu creio que todos nós salvos em Cristo cremos, se você olha para aquela história e vê aquela igreja vencedora, comprometida, fiel, aquela igreja que nos seus primeiros anos viveu o testemunho de Deus na terra, sustentou o testemunho da vitória de Cristo. Será que nesta última fase, nesta fase final, o Senhor vai deixar que a sua igreja seja completamente despedaçada pelo individualismo, pelo exclusivismo, por tantas coisas que têm adentrado a vida da igreja com o propósito de impedir que Cristo seja manifestado por ela, impedir que ela possa preparar o caminho para a volta do Senhor? Eu não creio nisso. Eu creio que dentro desta igreja, o Senhor vai levantar os vencedores, porque sempre que a igreja fracassa, Deus procura uns poucos dentro da vida, do meio do seu povo, da sua igreja, para uma posição de vitória. Mas não para que a igreja toda pereça, não. Mas para que esta igreja, ela possa tomar posse daquilo que os vencedores irão alcançar. Porque nem todos estão preparados e prontos e dispostos a pagar o preço para lutar. É aí que Deus toma alguns para assumir essa posição de vencedores, para que toda a igreja possa participar. Isso é maravilhoso, porque o objetivo dos vencedores é formar um núcleo para atingir a muitos. Isto é, Deus usa os vencedores para atingir a muitos. Eu creio que aqui é que a nossa vida é tocada. Aqui é onde a realidade daquilo que nós estamos vivendo é revelado. A nossa própria condição diante do Senhor. Se temos o caráter dos vencedores, ou se verdadeiramente nós temos vivido uma vida cristã superficial.
À medida que nós vamos caminhando pela palavra de Deus, nós vamos percebendo o quanto disto é real na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas ações, como membro do corpo de Cristo. Se temos um coração comprometido com o propósito de Deus, se temos um coração comprometido com a inclusividade da vida da igreja, se a nossa visão é uma visão restrita ao grupo que nós nos reunimos, ou a nossa visão atinge todos os membros do corpo de Cristo numa localidade, numa cidade. Temos em vista o nosso crescimento denominacional, ou temos em vista o crescimento da vida do corpo de Cristo de uma forma geral? Essas verdades perscrutam as nossas motivações. Eu entendo que é isto que o Espírito Santo quer fazer nesse tempo. É levar-nos a ver que o nosso chamamento é muito maior, é muito mais precioso. A nossa responsabilidade é muito maior do que simplesmente a responsabilidade que eu tenho como parte de uma denominação, ou membro de uma denominação. Meu compromisso é com o corpo. Meu compromisso é com o reino dos céus. Meu compromisso é com o evangelho de Cristo. Eu creio que isso tem que impressionar o nosso coração, impressionar a nossa vida. Porque o Senhor Jesus está voltando. E nós precisamos ter noção disso. Essa verdade precisa ser vivida em nós. A realidade daquilo que é a igreja do Senhor Jesus não pode ser medida pelas experiências que nós temos visto, até mesmo em nossa cidade. Existe algo muito maior, muito mais sublime em relação à vida, à santidade, o caráter de Cristo Jesus, que nós como membros ainda não temos desfrutado. Que o Senhor deseja imprimir em nós, realizar em nós. Que o Senhor fale ao teu coração. Que essa palavra sirva para tocar a tua vida e levar você a refletir na sua condição diante de Deus, na sua posição diante dele. A levar você a entender a grandeza e a responsabilidade que você tem como membro do corpo de Cristo. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente através desta palavra que Ele está ministrando a você.